Salve, salve, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistemas de bloco. Então, sistemas de bloco, na verdade, é situações que vai ter mais de um corpo. Tá? Então, não precisa... Um título chama sistemas de bloco, mas poderia ser sistemas de corpos, que seria até mais correto, porque qualquer objeto a gente vai chamar de corpo. Então, é quando tem mais de um corpo envolvido na situação problema. Isso vai ser bem comum. O primeiro que eu queria falar, o primeiro sistema, é quando está em contato, quando dois corpos estão encostando um no outro. Então aqui eu tenho um corpo A, embaixo eu tenho um corpo B, como se fosse uma caixa em cima da outra. Ou, se você preferir, um livro em cima da mesa. Ok, que a mesa aqui estaria vazada, mas seria um livro em cima da mesa. São dois corpos. Como que a gente faz em situações assim? Eu tenho comentado com vocês que a primeira coisa é fazer o diagrama de forças. Então aqui a gente vai desenhar o objeto A, o corpo A. Primeira coisa, você desenha o objeto A e vai colocar quais são as forças que aparecem nele. A força peso sempre vai aparecer. Todo objeto tem a força peso. Vou colocar um pouco aqui para o lado. Certo? Seria no meio, mas estou colocando um pouco aqui no lado só por questão de espaço. Então, a força peso sempre vai aparecer. Outra força que vai aparecer é a normal quando está encostado numa superfície. Aí vocês vão falar assim, Léo, mas aqui você está encostado numa superfície quando você pega. Sim, mas a superfície agora aqui é um outro corpo. A gente vai dar, só fazer um pouco mais aqui para o lado de novo, questão de espaço, certo? Seria no meio. Se eu coloco aqui, eu vou falar que a força de contato devido ao A estar encostando no B, né? Ou, se você preferir, que eu até prefiro nessa nomenclatura, é a força que o B exerce em A. Eu prefiro usar essa nomenclatura daqui. É a força que o corpo B está exercendo em A. Então, se eu tirar o corpo B, essa força desaparece. Então, essa força vai desaparecer. Por que que é para cima? Porque o A é como se estivesse empurrando o B para baixo. Então, o B vai querer empurrar o A para cima. Então, é por isso que vai ser para cima. Outra força que vai surgir... e se a gente fosse fazer a segunda lei de Newton, aplicar a segunda lei de Newton aqui nesse corpo, né, se a gente adotasse referencial para cima positivo, seria a força que B exerce em A menos a força peso é igual a massa vezes a aceleração. Olhando para o bloquinho B, o bloco B então fica com essa cara aqui. Então, desenhando o bloquinho B, as forças vão ficar com essa cara. Ele tem a força peso, mas ele também vai ter a força normal, porque está encostado numa superfície. Vou fazer ela aqui para o lado. Então, essa é a normal. Vai ter também a força de contato do corpo A. Afinal de contas, o A está como se estivesse empurrando o corpo B para baixo. Eu devia ter feito mais aqui para o lado o peso. Desculpa, aquela vício de tentar fazer tudo no meio. Então, vai ter uma força que o A exerce em B. Como o A está aqui em cima, ele está empurrando o B para baixo. O que é importante salientar que a força que A exerce B e a força que B exerce A são pares de ação e reação. Na hora que você fosse fazer um sistema de equações, se aparecesse esses dois caras, um ia ter sentido ao contrário ao outro, então eles têm sinais opostos, então um cancela o outro. Um exemplo de como ficaria uma equação olhando só para o eixo da vertical. Pegando o corpo A, eu tenho para cima positivo, tá, gente? Força de B exerce em A menos a peso de A tem que ser igual a massa do corpo A vezes uma aceleração qualquer. Para o corpo B, para cima positivo, então eu tenho normal menos peso de B menos força que A exerce em B é igual a massa de B vezes aceleração. Aqui eu tenho um sistema de partículas. Eu posso somar esses caras.
Se você somar essas forças, você vai poder cancelar a força que A exerce em B com a força que B exerce em A. E aí, nesse sistema você vê então que normal menos peso de A menos peso de B é igual... Aqui eu vou deixar a aceleração em evidência, já que está em um sistema, isso tem que ter o mesmo valor vezes a aceleração. Então seria possível fazer essa brincadeira em um sistema assim. Aqui eu coloquei eles em contato com a vertical, mas eles poderiam estar em contato com a horizontal, como esse desenho aqui de baixo. Nesse desenho eu tenho o corpo A e o corpo B, eles estão em contato na horizontal. Está um encostadinho no outro. Como é que ficam as forças aqui nessa situação? Bom, eu tenho a força peso do A, que é para baixo. Continuo tendo a peso em B também, que é para baixo. Tenho a força normal em A, fica com essa cara normal em A. E tenho a normal em B também. Como eles não se movimentam na vertical nesse desenho, nessa situação específica eu posso concluir que normal é igual a peso. Gente, desculpa o barulho do meu vizinho. Então aí a gente tem, nesse caso como não tem movimento na vertical, normal e peso têm o mesmo valor. Agora, vamos colocar as forças que estão na horizontal. Na horizontal, você vê que tem uma força de contato entre a barreira do A com B. Então, a força, você vai pegar desse ponto de contato e vai direcionar a força que vai agir em A em direção ao A. Ficaria desse jeito. Ou seja, nesse desenho, então, você vai fazer que essa força de contato tem esse sentido. É a força de contato que o B exerce em A. E para o B, né, só vou trocar de cor de caneta, ficaria nesse sentido daqui, em direção ao B. Sempre a barreira em direção ao corpo. Então aqui no B vai ficar com essa cara. Força que o A exerce em B. Lembrando novamente, essas forças aqui são pares de ação e reação. Então essas forças aqui, elas têm o mesmo valor, tá? Então elas, em um sistema, como a gente viu aqui em cima, na hora que você aplicar em um sistema, elas vão se cancelar, como a gente já viu. Então essa seria a ideia. Também é possível você ter sistemas de corpos envolvendo fios. Se tiver um fio, a gente vai continuar com a mesma regra, desenhando todas as forças que interagem nesse corpo. Então, no corpo A, por exemplo, a gente tem o peso, que é sempre para baixo, que é o peso em A. A gente tem a normal em A. Aqui eu vou ter também um valor da normal, que é a normal em B. Tem o peso em B. Como não tem movimento na vertical, normal e peso nesse caso são iguais. Como que eu vou fazer então a força que há entre esses blocos? Quem está unindo esses blocos é um fio, então vai surgir aqui uma força de tração. A força de tração que aparece aqui no bloco A tem o mesmo valor, tem a mesma intensidade da força de tração que está surgindo aqui no bloquinho B. Então essas trações, elas são iguais. Na medida que você vai abrir um sistema, essas forças se cancelam. Tá? Elas têm o mesmo valor, uma vai cancelar a outra. Se alguém vir aqui e chamar esse fiozinho, por exemplo, eu ia colocar, mas vamos colocar fio 1. Então aqui seria tração 1, tração 1. Por que 1? Porque está no fio 1. Tá? Então é um jeito mais simples aí de você usar. Em situações que tem mais fios, como esse exemplo que eu estou dando aqui na vertical, o exemplo que eu estou pegando aqui na vertical para vocês é uma situação que tem um pouco mais de fio. Como que a gente vai trabalhar nessa situação que tem um pouco mais de fio? Vou chamar esse fio daqui de cima de fio 1 e esse fio daqui de baixo de fio 2. Então o que que acontece? No bloco A, no corpo A, eu tenho a tração 1. Essa tração tem um certo valor. Aqui, como tem um fio também, que é o fio 2, tem a tração 2. Esses valores não necessariamente são iguais. Provavelmente são... Certamente, nesse caso, certamente, eles são diferentes. Desculpa, tive que dar uma pausa aqui no vídeo que o cachorro começou a latir muito, voltou de novo.
Pronto, acho que ele acalmar agora um pouco. Então, a tração e a tração de 2 são valores diferentes uma da outra. Então, estou indicando. Só que o A também tem um peso. Tem um peso dele aqui. Então, você também tem o peso para ser contado no diagrama de forças. Peso de A. E na outra situação aqui no corpinho B, a gente também tem uma força peso. Tem um peso de B. Só que no corpo B eu só tenho um fio agindo. Então, como só aparece um fio, vai aparecer apenas uma tração. É a tração 2, porque é o segundo fio ali. E lembrando, na hora que a gente montar um sistema, como a gente viu no nosso primeiro caso, o T2 do bloco B vai cancelar com o T2 do bloco A. Eles se cancelam na hora de somar. Então, toda vez que você tiver um sistema de corpos, a nossa preocupação, na verdade, é desenhar esses corpos separados, chamado diagrama de corpo livre, e vai colocar as forças nele, desse sistema, e aí sim, depois finalizar com a segunda lei de Newton. Tem algumas questões aí na nossa de exercícios para a gente fazer, no nosso material para a gente fazer. Então, vamos treinar um pouquinho aí com os exercícios.